Bom, pessoal, nós, como vocês sabem, participamos assim de um projeto chamado João 3,16, ao qual nós saímos aqui de Recife, destino a Fortaleza, Fortaleza, destino Cabo Verde, Cabo Verde, destino Guiné-Bissau, onde nós ficamos ali durante 25 dias. A viagem, Deus abençoou, apesar de algumas dificuldades com o peso, mas Deus colocou a sua mão sobre as nossas bagagens e chegaram todas em Bissau. A viagem de avião foi tranquila, um pouco de turbulência, mas nós tínhamos convicção que o Senhor iria nos levar, iria nos trazer para a glória do nome dele. Nós assim aqui estamos. Ao chegarmos em Bissau, que é a capital do país, Guiné-Bissau, tinha um grupo de irmãos nos esperando ali no aeroporto e fomos bem recepcionados, e ali eles nos levaram, tem alguns carros nos esperando, nos levaram assim para casa que iríamos ficar, ofereceram-nos um almoço e pudemos assim começar a sentir a diferença ali daquele país, a começar pela comida, Comida um pouco apimentada, mas nós passamos assim com alegria. E as dificuldades que nós tivemos ali, em primeiro lugar, foi a energia, que chegava às 7 da noite e acabava às 5, 6 da manhã. Durante esses 25 dias, somente uns 2 ou 3 dias foi que teve energia 24 horas. Mas mesmo assim nós temos convicção ali que estávamos prontos para fazer a obra do Senhor. Água. A questão da água, só chegava água na maioria das vezes durante a noite. Para tomarmos banho tem que ser banho de cuia, como se diz aqui na nossa região. Existia chuveiro no banheiro, mas não funcionava, porque a água era muito fraca e não subia para a caixa. Então nós passávamos algumas horas da noite juntando a água, cada um tinha o seu dia de juntar água, Eu pelo menos fui sorteado 2 vezes e peguei água ali para todos. Enquanto os outros dormiam, eu estava acordado. E assim, sucessivamente, nós íamos revezando. Outra dificuldade também foi o calor. Calor muito forte, insuportável. Acredito que 39, 40 graus era normal lá, mas Deus assim nos presenteou com um gerador que quando faltava energia, quando não tinha energia, nós ligávamos o gerador e assim os ventiladores que tinha na casa funcionavam. Outra dificuldade que nós podemos ver assim era o deslocamento para a igreja. Quando o carro da igreja estava na solução, era muito bom. Quando não, nós tínhamos que pagar táxi. E no início foi bom, mas quando foi chegando no final do projeto, o dinheiro estava acabando e nós algumas vezes fomos a pé para a igreja, uma distância considerável, mas que nós íamos alegres porque estávamos fazendo a obra do Senhor. Então, essas dificuldades serviu assim de degrau para que subíssemos assim até a presença do Senhor para adorar o seu nome e trabalhar em sua obra. Nós assim trabalhávamos 2 vezes ao dia, Quando íamos para os bairros, nós trabalhávamos de manhã convidando a comunidade para o trabalho que ia ser feito à tarde. Que tipo de trabalho? Nós saímos convidando para uma palestra sobre higiene, higiene do corpo e higiene pessoal, e um trabalho com crianças. Nós dizíamos às pessoas que iria ter história, iria ter brincadeiras e também iria ter muitas amêndoas, que são balas, chicletes, bombons e chocolates. Então, amanhã nós convidávamos pela manhã e à tarde o trabalho era realizado e Deus abençoava poderosamente. Usávamos essa estratégia para que as pessoas chegassem e aí nós falávamos do amor de Cristo e muitas vidas se decidiam. Nós não temos o número de convertidos, porque o número foi enorme, porque cada bairro que nós íamos, Deus salvava poderosamente, e nós colocávamos os nomes à disposição
dos obreiros daquela região. Então, o trabalho foi feito crendo que o Senhor vai dar continuidade, vai dar o crescimento. E oramos a Deus pela igreja de Bissau, porque é uma igreja que trabalha bastante, uma igreja que trabalha muito, que eu aprendi muito com a igreja lá e muito também eu aprendi com os africanos. E cremos que Deus tem muito a realizar através da igreja brasileira e da igreja africana, num compromisso assim com o Reino de Deus. Essa parceria com certeza vai durar até a volta do Senhor. Estávamos numa equipe de 11 pessoas, 7 mulheres e 4 homens, e no início foi um pouco difícil. Por quê? Porque pessoas com cabeças diferentes, né, criações diferentes, mas com um só propósito de anunciar o Reino de Deus. A vontade era bastante, né, mas nós sabemos que a convivência é um pouco difícil. Mas no decorrer dos dias o Senhor foi assim nos lapidando, o Senhor foi mostrando o defeito de cada um, né, e também as virtudes. Sabemos que todos nós temos defeitos e virtudes, e Deus foi nos mostrando e nós fomos aprendendo a conviver uns com os outros, até chegar ao final do projeto em que nós voltávamos assim de Bissau, todos amigos, né, todos certos de que o Senhor realizou o seu trabalho através da equipe João 3,16. Então, no início foi um pouco difícil, mas nós chegamos no final e o nome do Senhor foi glorificado, né, para a glória do seu nome. Bem, irmãos, nós tivemos algumas experiências, né, experiências fortes, a começar dentro da equipe. Nós vimos o agir de Deus no meio da equipe, né, nós estávamos tendo um surto de conjuntivite ali em Bissau, e 2 membros da equipe foram assim acometidos dessa enfermidade, né, e um deles foi o pastor Alan Delon e a enfermeira Rose. Eles ficaram assim enfermos com conjuntivite, e o milagre que Deus operou no meio da equipe foi esse. A equipe orou pelo pastor Alain e pela missionária Rose, a enfermeira, né? E dentro de 2 dias nós vimos assim o Senhor operar um milagre naquelas 2 vidas. Eles ficaram curados para a glória de Deus. Nós nunca vimos isso, né? Podemos ver naquele dia, porque o normal da conjuntivite, né, são 8 dias. E dentro de 2 dias o Senhor curou poderosamente, limpou os olhos deles, né? E nós ficamos assim a dar glórias ao Senhor, porque nós vimos o agir de Deus. As experiências que nós tivemos também foram com os muçulmanos, a sua dedicação, né? A mesquita, a hora da oração, eles não passam, e nós tiramos exemplo ali para nós, serviu de exemplos o zelo que eles têm com a sua religião, mesmo sendo um Deus morto, né? Um Deus que não escuta, um Deus que não fala, mas eles estão ali 5 vezes durante o dia na sua oração, na sua devoção. Essa também foi uma das experiências que eu tive ali. A outra foi na igreja central, a igreja evangélica central que nos acolheu, a pessoa do pastor Beto, pastor Paulo Mendes, pastor Zé Augusto, pastor Avenito, e eu vi ali algo impressionante, né? O período de louvor durar mais de 1 hora, em que nós víamos os irmãos dançando, os irmãos saltitando na presença do Senhor, e palmas a todo tempo. Então eles glorificavam o nome de Deus, né, a todo tempo, e o louvor realmente me impactou. Serviu de grande experiência, né, o louvor daquela igreja. Outra experiência que nós tivemos também foi na ilha, quando chegamos na ilha chamada Dio de Galinhas. Chegamos ali, algumas crianças nunca tinham visto branco, né, porque elas não têm a oportunidade de vir na cidade, e quando avistaram a gente, algumas delas tiveram medo, depois foram se aproximando, né, uma delas chegava perto da gente, pegava em nosso braço, começava a chamar branco, branco, e nós fizemos ali uma grande amizade com as crianças daquela ilha, né, pregamos o evangelho, conseguimos trazer feiticeiro para a igreja durante o culto, bruxo para a igreja durante o culto, e Deus ali foi glorificado, porque o evangelho dele foi semeado, e nós sabemos que vai brotar um dia vai, mas o crescimento quem vai dar é o Senhor.
Então, uma das experiências, né, que podemos assim lembrar no momento foram essas. Né? Apesar da cultura ser diferente, né, os costumes serem diferentes, nós assim aprendemos muito com aquele povo. Um povo carente, mas acolhedor, um povo que ama o brasileiro, um povo que abraça o brasileiro e que a todo tempo está com os braços abertos, o coração aberto para receber brasileiros lá. Eles agradecem muito, né, mandam muitos agradecimentos para a igreja a qual eu faço parte, a Igreja Batista Betel em Caruaru, né? A Igreja Evangélica Central manda um abraço, né, e manda os agradecimentos por tudo que a Igreja de Caruaru tem feito, né, através da oração. Então é tempo de acordarmos, é tempo de levantarmos, é tempo de trabalharmos para o Senhor, porque a Igreja da África, ela trabalha, apesar de seus poucos recursos, que são doações, eles não param um só dia, eles trabalham sempre. Então essa é a mensagem que eu trago para a igreja, em nome da Igreja Evangélica Central do Guiné-Bissau, para a Igreja Batista Betel de Caruaru. Deus os abençoe. Enfim, irmãos, dia 31 de julho, nós pegamos o voo em Bissau, destino a Cabo Verde, né, passamos o restante do dia em Cabo Verde, chegamos às 2 horas da tarde, ficamos até 10 da noite esperando o próximo voo que vem até Fortaleza. Pegamos esse voo, chegamos em Fortaleza, dormimos, né, pegamos o voo novamente para vir para Recife. Chegando em solo pernambucano, nós sentimos assim aquela sensação que o dever foi cumprido e que o nome do Senhor foi glorificado, né? E sabemos que a nossa volta pertence a Deus, mas o projeto é Guiné-Bissau 2015. Então, se você deseja, junte-se a nós, prepare-se, né? Se preparem e faça seu alvo para ir à África Ocidental, porque ali nós aprendemos muito com os africanos. Que Deus vos abençoe.